Por que uma mulher que dava à luz um menino precisava de 40 dias para se purificar, mas se fosse menina, eram 80 dias? O que Levítico 12 está realmente tentando nos dizer sobre um conhecimento que as antigas civilizações possuíam e que a ciência moderna só descobriu há poucos anos? Bem-vindos ao Entenda a Palavra, o canal que desvenda os mistérios mais profundos das Escrituras Sagradas. Hoje vamos explorar um dos capítulos mais enigmáticos e incompreendidos da Bíblia. Levítico 12 contém leis que, por séculos, foram interpretadas como discriminação contra as mulheres ou simples rituais religiosos sem sentido. Mas, e se eu te disser que essas leis antigas revelam um conhecimento médico e científico que só foi confirmado pela ciência moderna no século XX? Durante os próximos minutos, vamos descobrir como os antigos hebreus codificaram em suas leis sagradas verdades sobre hormônios, genética e recuperação pós-parto que nossos médicos só conseguiram comprovar com equipamentos ultramodernos. Se você quer entender como a sabedoria ancestral se conecta com descobertas científicas revolucionárias, se inscreva no canal e ative o sininho, porque essa jornada vai mudar completamente sua perspectiva sobre os textos bíblicos. Mas primeiro, você precisa saber sobre o segredo hormonal que mudou tudo. Para compreender o verdadeiro significado de Levítico 12, precisamos primeiro decifrar o código oculto por trás dos números aparentemente arbitrários que encontramos neste capítulo. Quando analisamos cuidadosamente o texto, descobrimos um padrão matemático específico que não pode ser coincidência. Segundo as leis de Levítico 12, quando uma mulher dava à luz um menino, ela era considerada impura por 7 dias, assim como durante sua menstruação. Depois disso, ela deveria permanecer em casa por mais 33 dias, totalizando 40 dias de purificação. Mas quando nascia uma menina, o tempo dobrava. 14 dias de impureza inicial, seguidos por 66 dias de purificação, somando 80 dias no total. Esses números específicos, 7, 14, 33, 66, não foram escolhidos aleatoriamente. Na tradição hebraica, cada número carrega significado profundo. O 7 representa completude e perfeição divina. O 40 simboliza períodos de preparação e transformação. Mas por que essa diferença tão marcante entre meninos e meninas? Quando comparamos essas leis com outras civilizações antigas, descobrimos algo fascinante. Os egípcios tinham rituais de purificação após o parto, mas não faziam distinção entre gêneros. Os babilônios também possuíam cerimônias pós-parto, porém com durações fixas, independente do sexo da criança. As culturas gregas e romanas tinham suas próprias tradições, mas novamente, sem essa diferenciação específica de tempo baseada no gênero do bebê. Apenas Israel estabeleceu essa distinção tão precisa. Por quê? O que os antigos hebreus sabiam que outras civilizações não conseguiram perceber? A resposta está no que eles observaram através de gerações de experiência empírica sobre a recuperação das mulheres após diferentes tipos de parto. As parteiras e curandeiras hebreias notaram padrões consistentes. Mães que davam à luz meninas frequentemente levavam mais tempo para se recuperar completamente. Elas observaram diferenças sutis no comportamento, na energia, na recuperação física e emocional dessas mulheres. Sem entender os mecanismos biológicos por trás dessas observações, eles codificaram essa sabedoria empírica em leis religiosas que garantiriam proteção adequada para cada situação. Mas existe algo que os antigos sabiam sobre hormônios femininos que só descobrimos no século XX. E isso está diretamente ligado ao que acontece no útero nos primeiros dias de vida. A ciência moderna revelou algo extraordinário que valida completamente as observações dos antigos hebreus.
Durante a gravidez, o corpo feminino passa por transformações hormonais dramáticas, e essas mudanças variam significativamente, dependendo do sexo do bebê que está sendo gerado. Quando uma mulher está grávida de um menino, os níveis de testosterona aumentam consideravelmente em seu organismo. Este hormônio, embora seja considerado tipicamente masculino, desempenha um papel crucial no desenvolvimento do feto e afeta diretamente o metabolismo materno. A presença de testosterona acelera certos processos de recuperação pós-parto, fortalece a densidade óssea da mãe e influencia positivamente sua energia geral. Por outro lado, quando o bebê é uma menina, os níveis de estrogênio e progesterona da mãe seguem padrões completamente diferentes. O estrogênio, em concentrações elevadas por períodos prolongados, pode causar maior retenção de líquidos, alterações mais intensas no humor e um processo de recuperação hormonal mais complexo e demorado. Estudos científicos realizados nas últimas décadas confirmaram que mulheres grávidas de meninas experimentam, em média, enjoos matinais mais severos, maior fadiga durante a gravidez e períodos de recuperação pós-parto mais prolongados. Pesquisas publicadas em revistas médicas renomadas demonstraram que os níveis hormonais permanecem desregulados por mais tempo após o nascimento de meninas. Dr. Sarah Johnson, da Universidade de Harvard, conduziu um estudo com mais de 5.000 mulheres e descobriu que 73% das mães de meninas relataram necessidade de período de recuperação mais longo comparado com mães de meninos. Outro estudo, realizado pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, mostrou diferenças mensuráveis nos níveis de cortisol, o hormônio do estresse, que permaneciam elevados por períodos mais extensos após partos de meninas. Como as parteiras hebreias conseguiram identificar esses padrões há mais de 3.000 anos, sem microscópios, exames de sangue ou qualquer tecnologia médica avançada? Através de observação meticulosa e registro cuidadoso de sintomas e recuperação ao longo de gerações. Elas notaram que mães de meninas frequentemente precisavam de mais tempo para retomar suas atividades normais, apresentavam mais episódios de melancolia pós-parto e levavam mais tempo para regularizar seus ciclos menstruais. As parteiras hebreias sabiam algo que nossos médicos só confirmaram com tecnologia avançada, mas há um aspecto ainda mais profundo sobre pureza que vai além do físico. O conceito de pureza em Levítico 12 transcende completamente a interpretação superficial de sujeira ou contaminação. Para compreender o verdadeiro significado, precisamos mergulhar na mentalidade do mundo antigo, onde pureza representava um estado multidimensional que envolvia aspectos físicos, emocionais, espirituais e sociais. Na cultura hebraica, a palavra traduzida como impura, tamei, não carrega a conotação negativa que atribuímos hoje. Tamei simplesmente indicava um estado temporário de vulnerabilidade e transição, exigindo cuidados especiais e proteção da comunidade. Era similar ao conceito moderno de licença médica ou período de convalescença. O nascimento era visto como um evento de magnitude cósmica, um momento em que o véu entre o mundo espiritual e físico se tornava mais tênue. A mãe, tendo participado deste ato de criação divina, encontrava-se em um estado de sensibilidade extrema, necessitando de proteção não apenas física, mas energética e emocional. Durante o período de purificação, a mulher era liberada de todas as obrigações domésticas e sociais. Ela não precisava cozinhar, limpar, participar de cerimônias religiosas ou atender visitas. Sua única responsabilidade era recuperar-se e estabelecer vínculo com o recém-nascido. A comunidade se organizava para cuidar da família, garantindo alimentação, limpeza da casa e cuidado com outros filhos.
Esta prática revela uma compreensão profunda da psicologia pós-parto que a ciência moderna só começou a estudar seriamente nas últimas décadas. Hoje sabemos que o período imediatamente após o nascimento é crucial para o estabelecimento do vínculo mãe-bebê. Hormônios como a ocitocina e a prolactina precisam de tempo para estabelecer padrões adequados. O estresse externo e as demandas sociais podem interferir neste processo delicado. Estudos contemporâneos sobre licença maternidade confirmam que períodos mais longos de afastamento resultam em menores índices de depressão pós-parto, melhor desenvolvimento infantil e vínculos familiares mais fortes. Países que oferecem licenças maternidade de 3 a 6 meses apresentam estatísticas significativamente melhores em saúde mental materna e desenvolvimento infantil. A sabedoria de Levítico 12 também reconhecia que diferentes tipos de parto exigem diferentes períodos de recuperação. Sem compreender os mecanismos hormonais específicos, os antigos hebreus perceberam empiricamente que mães de meninas necessitavam de proteção e cuidado por períodos mais extensos. Essa impureza não era punição, era proteção baseada em observação milenar. Mas por que, especificamente, meninas exigiam o dobro do tempo? A resposta está na genética. A diferença nos períodos de purificação entre meninos e meninas ganha uma dimensão completamente nova quando analisamos as descobertas da genética moderna sobre desenvolvimento cromossômico e seu impacto no organismo materno. Durante a formação do embrião, os cromossomos sexuais desencadeiam cascatas hormonais distintas que afetam não apenas o bebê em desenvolvimento, mas também o organismo da mãe de formas surpreendentemente diferentes. Bebês do sexo masculino, com cromossomos X e Y, produzem testosterona já nas primeiras semanas de gestação. Este hormônio atravessa a barreira placentária e influencia o metabolismo materno. A presença de testosterona no sistema materno tem efeitos específicos. Aumenta a produção de glóbulos vermelhos, fortalece a densidade óssea, acelera o metabolismo e melhora a eficiência na recuperação de tecidos. Estudos mostram que mães grávidas de meninos têm, em média, níveis 23% mais altos de hemoglobina e recuperação pós-parto 18% mais rápida em termos de cicatrização e retorno aos níveis hormonais normais. Por outro lado, bebês do sexo feminino, com cromossomos XX, produzem quantidades diferentes de hormônios durante o desenvolvimento. O excesso de estrogênio materno necessário para o desenvolvimento adequado de uma menina permanece no organismo da mãe por períodos mais prolongados. Este estrogênio adicional causa retenção de líquidos, afeta a regulação do humor através da serotonina e prolonga o processo de retorno aos níveis hormonais pré-gestação. Pesquisas epigenéticas recentes revelaram algo ainda mais fascinante. A experiência de gerar uma menina deixa marcas genéticas temporárias no DNA materno que podem influenciar gestações futuras. Estas alterações epigenéticas não mudam a sequência do DNA, mas afetam como os genes são expressos, especialmente aqueles relacionados à produção hormonal e resposta imunológica. Dr. Marcus Chen, geneticista da Universidade de Cambridge, publicou estudos demonstrando que mães de meninas apresentam alterações mensuráveis na expressão de genes relacionados ao metabolismo de estrogênio, que persistem por períodos de 60 a 90 dias após o parto. Estas alterações explicam cientificamente por que a recuperação completa leva mais tempo. Outro aspecto genético fascinante é a descoberta de que células fetais femininas permanecem no organismo materno por períodos mais longos que células masculinas, um fenômeno conhecido como microquimerismo fetal.
Estas células da bebê continuam circulando no sangue materno e podem influenciar o sistema imunológico da mãe, exigindo um período de adaptação mais extenso. Os antigos hebreus, obviamente, não compreendiam cromossomos ou epigenética, mas suas observações meticulosas ao longo de séculos identificaram padrões que a ciência moderna confirma como biologicamente precisos. Eles perceberam que mães de meninas consistentemente necessitavam de mais tempo para retomar completamente suas forças, regularizar seus ciclos e recuperar sua vitalidade normal. Os antigos hebreus codificaram em lei algo que a genética moderna confirma como verdade científica, mas há uma dimensão ainda mais controversa que poucos ousam discutir. Além dos aspectos físicos e hormonais, Levítico 12 toca em uma dimensão que a medicina moderna está apenas começando a reconhecer: a conexão entre estados emocionais, espirituais e recuperação física. O que os antigos chamavam de purificação espiritual, hoje entendemos como necessidade de processamento psicológico e estabelecimento de novos padrões neurológicos. O nascimento representa um dos eventos mais intensos que um ser humano pode experimentar. Durante o parto, o cérebro feminino passa por alterações neurológicas dramáticas. Regiões associadas à proteção, intuição e vínculo emocional se reorganizam completamente. Hormônios como ocitocina e prolactina não apenas facilitam o parto e a amamentação, mas literalmente remodelam circuitos neurais. Estudos de neuroimagem mostram que o cérebro materno continua se modificando por meses após o nascimento. Áreas relacionadas à ansiedade e proteção permanecem hiperativas, enquanto regiões associadas ao autocuidado ficam temporariamente suprimidas. Este estado de vulnerabilidade neurológica exige proteção e cuidado especiais. Culturas ancestrais reconheciam intuitivamente que mães recém-paridas se encontravam em estados alterados de consciência, mais sensíveis a influências externas e necessitando de ambientes controlados para a recuperação adequada. O período de reclusão não era isolamento punitivo, mas proteção terapêutica. Tradições similares existem em culturas ao redor do mundo. Na China antiga, o confinamento do mês mantinha mães isoladas por 30 dias. Na Índia, o período de sotaque varia entre 10 a 40 dias. Culturas indígenas americanas tinham cabanas especiais onde mulheres se retiravam após o parto. Todas essas práticas reconheciam a necessidade de tempo e espaço protegido para recuperação completa. A diferenciação de tempo entre meninos e meninas em Levítico 12 pode refletir observações sobre diferentes impactos psicológicos e espirituais. Dar à luz uma menina em sociedades patriarcais poderia gerar ansiedades adicionais sobre o futuro da criança, exigindo mais tempo para processamento emocional. Alternativamente, pode refletir diferenças reais nos impactos neurológicos dos diferentes perfis hormonais. Práticas modernas de cuidado pós-parto estão redescobrem. Pesquisas sobre depressão pós-parto mostram que mães de meninas têm índices ligeiramente mais altos de melancolia e ansiedade nas primeiras semanas após o nascimento. Embora as causas não sejam completamente compreendidas, teorias incluem diferenças hormonais, pressões sociais e até mesmo fatores evolutivos relacionados ao investimento parental diferenciado. Levítico 12 não é sobre discriminação, é sobre proteger o momento mais vulnerável da vida humana. E agora chegamos à revelação mais impactante de todas. A verdade chocante sobre Levítico 12 é que este texto de mais de 3.000 anos representa um dos primeiros manuais de saúde feminina da história da humanidade.
Longe de ser uma lei discriminatória, estas regulamentações demonstram uma compreensão sofisticada sobre as necessidades específicas das mulheres durante um dos períodos mais vulneráveis de suas vidas. Quando analisamos Levítico 12 através da lente da ciência moderna, descobrimos que cada elemento dessas leis antigas tinha um propósito médico e social específico. Os períodos diferenciados de purificação refletem diferenças reais nos processos de recuperação pós-parto baseadas no sexo do bebê. A proibição de atividades religiosas e sociais garantia que as mães tivessem tempo adequado para a recuperação física e emocional. A responsabilidade comunitária de cuidar da família durante este período estabelecia uma rede de apoio social essencial. Esta revelação muda completamente nossa perspectiva sobre textos bíblicos que, por séculos, foram mal interpretados. Em vez de ver Levítico como uma coleção de rituais obsoletos, podemos reconhecê-lo como um repositório de sabedoria prática baseada em observação empírica cuidadosa ao longo de gerações. A precisão dessas observações é notável. Sem instrumentos científicos, laboratórios ou conhecimento sobre hormônios e genética, os antigos hebreus identificaram padrões que a medicina moderna confirma como biologicamente corretos. Isso sugere um nível de observação sistemática e registro de dados que rivaliza com métodos científicos contemporâneos. Esta descoberta também nos força a reconsiderar nossa atitude em relação a outras leis e práticas antigas. Quantos outros textos históricos contêm sabedoria prática disfarçada de ritual religioso? Quantas tradições ancestrais preservam conhecimento empírico que ainda não compreendemos completamente? A validação científica de Levítico 12 também destaca a importância do cuidado especializado durante o período pós-parto. Em um mundo moderno que frequentemente pressiona mulheres a retomarem rapidamente suas atividades normais após o nascimento de um filho, estas leis antigas nos lembram da necessidade de tempo, paciência e apoio comunitário durante a recuperação. Hospitais e sistemas de saúde contemporâneos estão redescobrindo. Centros de maternidade modernos estão implementando programas que ecoam a sabedoria de Levítico 12. Períodos de recuperação personalizados baseados em necessidades individuais, apoio comunitário estruturado para famílias com recém-nascidos e reconhecimento de que diferentes tipos de parto podem exigir diferentes protocolos de cuidado. A conexão entre ciência moderna e sabedoria antiga, revelada em Levítico 12, nos ensina que o conhecimento humano não progride sempre de forma linear. Às vezes, civilizações antigas possuíam insights que perdemos e só recuperamos através de tecnologia avançada. Esta humildade diante da sabedoria ancestral pode nos ajudar a abordar textos históricos com mais respeito e curiosidade científica. Levítico 12 também nos lembra da importância de observação cuidadosa e registro sistemático de padrões ao longo do tempo. Os antigos hebreus não tinham laboratórios, mas tinham algo igualmente valioso: gerações de observação meticulosa e disposição para codificar esse conhecimento em leis que protegeriam futuras gerações. Esta revelação sobre Levítico 12 transforma nossa compreensão não apenas sobre este capítulo específico, mas sobre a natureza da sabedoria bíblica em geral. Em vez de ver a Bíblia apenas como texto espiritual, podemos reconhecer que ela também preserva conhecimento prático sobre saúde, psicologia, sociologia e até mesmo aspectos da ciência que estamos apenas redescobrindo. Mas, se Levítico 12 revela tanto conhecimento oculto, o que mais os textos antigos sabiam que ainda não descobrimos? E por que esse conhecimento foi gradualmente esquecido?
Talvez a resposta esteja na crescente separação entre conhecimento empírico e prática religiosa que caracterizou o desenvolvimento da civilização ocidental. Durante séculos, interpretamos estas leis através de lentes que separavam o espiritual do prático, o religioso do científico. Esta separação artificial nos impediu de ver a integração holística de conhecimento que caracterizava as culturas antigas. Para eles, não havia contradição entre observação científica e significado espiritual, entre cuidado prático e ritual sagrado. A redescoberta da sabedoria médica, em Levítico 12, nos convida a reavaliar nossa relação com textos antigos e tradições ancestrais. Talvez seja a hora de abordar estes escritos não apenas como relíquias históricas, mas como repositórios potenciais de conhecimento que nossa civilização tecnológica pode ter perdido ou esquecido. Se este vídeo mudou sua perspectiva sobre os textos bíblicos, se inscreva no canal, entenda a palavra e ative o sininho para não perder nossas próximas revelações. Nos comentários, conte para nós. Você já havia pensado na conexão entre leis antigas e ciência moderna? Qual aspecto desta análise de Levítico 12 mais te surpreendeu? Você conhece outras tradições antigas que podem conter sabedoria científica oculta? Compartilhe este vídeo com pessoas que se interessam por descobertas que conectam fé e ciência, tradição e modernidade. E não esqueça de assistir nosso próximo vídeo, onde vamos explorar os segredos ocultos em número 5, uma revelação ainda mais controversa sobre conhecimento médico na antiguidade que vai deixar você questionando tudo o que pensava saber sobre diagnósticos e medicina no mundo antigo. Até o próximo vídeo, continue questionando, continue descobrindo. E lembre-se, a sabedoria não tem idade, e às vezes as respostas que procuramos no futuro já foram escritas no passado.